de nossa morte. Amém. Podemos nos sentando. É com grande satisfação que nós chegamos já neste último dia para concluir aquilo que Deus quer fazer neste dia de hoje. E esse é um tema que eu preparei com todo carinho para poder pregar a palavra de Deus. Me dediquei, rezei, adorei. Nesse período de pandemia, eu tive mais tempo para buscar a Deus, de ser mais íntimo dEle. Antes eu adorava 1 a 2 horas por dia. Eu passei agora a adorar 2, 3 horas por dia o Santíssimo Sacramento do altar. E é nessas adorações que Deus vai falando ao nosso coração. E nós buscamos uma palavra que vem do coração do Eterno, e pedimos para Ele o direcionamento, aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Buscamos do coração do Senhor e trazemos agora, neste exato momento, para você uma palavra mastigada, triturada, ruminada, uma palavra que não é apenas uma palavra humana, uma palavra que não é apenas uma palavra de uma pessoa intelectual que estudou, mas eu trago uma palavra do coração de Deus para a tua vida, e eu tenho certeza que depois desse retornai-vos, a tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Haverá um divisor de águas, um antes e um depois. Haverá uma transformação. E quando Deus ele age, quando Deus ele opera, a pessoa às vezes se torna como o profeta Jeremias, que pregava em um momento, em um povo, aonde não se abria para a graça, aonde ele lançava palavras ao vento, corações pedrificados, endurecidos. E o profeta dizia: eu não irei mais pregar a tua palavra, porque as pessoas não se convertem, não mudam de vida. Mas diz ele que viu um fogo dentro dele, que queimava os seus ossos, e ele tentava parar de pregar e não conseguia. É assim que Deus vai fazer com algumas pessoas que estão nessa assembleia. Você vai tentar parar, mas Deus vai ser mais forte do que você. Sem muitas delongas, Marcos capítulo 15, versículo 28. Eu já sinto a presença de Deus neste lugar.
E é maravilhoso quando a gente sente a presença dEle. É maravilhoso quando a gente prega sobre a unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero começar rezando. Persíneo crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus, ec benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós, Marcos 15, 28. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura, que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Isaías 53, 12. Palavra da nossa salvação. Palavra da nossa salvação. Palavra da nossa salvação. Vamos dar uma salva de palmas para a poderosa palavra do Senhor. Aplaude esta palavra que cura, que liberta, que restaura, que faz nova todas as coisas. Depois das pregações dos profetas, a gente fica mais animado, né? Mas depois de ter levado a consolação, a aridez, a conversão, a mudança de vida, eu quero te levar você ao mistério de assumir a sua cruz. Essa pregação é para pessoas que querem se alistar no exército de Cristo. Essa não é uma pregação de cura, não é uma pregação de libertação. Isso é uma pregação de assumir a sua vocação, a sua identidade. A palavra do Senhor, o evangelista Marcos, ele é a pregação de Pedro, assim como a pregação de Lucas. O evangelho de Lucas é o evangelho de Paulo. O evangelho de Pedro é o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, pelos estudiosos, ele é o primeiro evangelho escrito aproximadamente 20 anos depois da crucificação. Marcos está apontando para uma profecia do profeta Isaías. Isaías 53. O profeta Isaías, ele era o profeta estudado pela igreja primitiva. O profeta Isaías era o profeta onde a igreja primitiva se dobrava diante dele, porque ele não era qualquer profeta, mas ele era o patriarca dos profetas, ele era o pai dos profetas, ele é o profeta messiânico. Das 400 profecias bíblicas que se concretizaram em Jesus Cristo, 70 profecias, 70 vezes é mencionado o profeta Isaías no Novo Testamento. Ele é chamado profeta messiânico, para mostrar a influência do profeta Isaías, até mesmo nos tempos de hoje. Os dois pregadores que pregaram aqui para nós, nesse dia de hoje,
O Charles pregou e ele começou fazendo uma leitura de Mateus, capítulo 4, se eu não me engano. E ele mencionou a profecia de Isaías, do capítulo 9, no versículo 1. Na terra de Zabulon e Neftali, uma terra de escuridão, brilhou uma grande luz. Nós olhamos também para o Ricardo, que também começou a sua pregação falando do profeta Isaías, capítulo 52, ou foi 57, a minha memória não consegue captar a sua plenitude, mas ele começa falando também do profeta Isaías. O profeta Isaías é o profeta messiânico, é o profeta aonde São Cirilo vai chamar ele de apóstolo, São Jerônimo vai chamar ele, o profeta é chamado de evangelista. O profeta Isaías e suas profecias, do capítulo 1 até o capítulo 66, que é o livro do profeta Isaías, é um profeta que conseguiu profetizar e ver toda a vida de Jesus Cristo. Ele profetiza de um modo extraordinário, com uma identidade. O padre Antônio Vieira é o padre que fala que o profeta Isaías é o mais eloquente de todos os profetas, é o profeta sistemático do Antigo Testamento. Quando nós falamos desse profeta, é o profeta que mais influenciou a igreja primitiva, é o profeta que mais influenciou o Novo Testamento. Ele é o profeta que foi alcançado por Deus, é um profeta que tinha uma característica, onde Deus levantou ele para profetizar, e ele pregava muito a justiça de Deus, até o dia que ele teve um encontro com o altar do Senhor. Quando nós olhamos para o profeta, olhamos para o seu livro, Isaías, ele é um dos profetas maiores. Dentro das Sagradas Escrituras nós sabemos que existe 12 profetas menores e 4 profetas maiores. Entre os profetas maiores está Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esse profeta chamado Isaías, ele começa profetizando da ingratidão do povo. Ele começa a fazer uma comparação, que o gado, ele reconhece o seu dono, o asno reconhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Senhor. Ele começa profetizando, e do capítulo 1 até o capítulo 6, até chegar ao capítulo 6, as profecias do profeta, ele grita: ai! Ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Judá. São 10 vezes que ele menciona a palavra ai. Para cada mandamento da lei de Deus, ele pronuncia a palavra ai. Mas quando chega no capítulo 6, onde ele já era um profeta que pregava a justiça divina, que ele pregava a ira divina, então ele tem uma experiência sobrenatural. De repente ele vê o céu aberto, ele vê Deus sentado no seu trono, ele vê as franjas do seu manto, que vai tomando o templo de Deus, e ele é o único profeta que vê os serafins. Querubins aparece 80 vezes dentro das Sagradas Escrituras, mas a palavra serafim aparece uma única
vez na palavra de Deus, o único profeta que viu um serafim, que conseguiu passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto e pelo sétimo céu, pelos 7 candelabros, e ele chegou a ver o paraíso, a glória de Deus. Mais do que isso, ele viu o trono, ele viu a realeza, ele viu o Rei dos Reis, no ano que o rei Osias havia morrido, um rei temporal. Então ele agora vê o rei da imortalidade, ele vê o Senhor, ele vê o Rei dos Reis sentado num trono, e ele vê os anjos da adoração, os anjos, os serafins, aqueles que ardem em fogo, adorando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Os olhos do profeta começam a lagrimejar, o seu coração começa a palpitar, ele começa a suar frio, ele tem uma experiência arrebatadora, sobrenatural, mas não para por aí. Ele estava mais ou menos como vocês estão olhando para mim agora, vidrados no céu, vidrado na palavra que estava saindo da boca dos anjos, dizendo: santo é o Senhor Deus do universo. Porque quando você veio para esse retornai-vos, a única coisa que você não veio fazer aqui foi ouvir palavra humana, mas você veio porque você sabe que nesse retornai-vos tem palavra de profética para a tua vida, tem palavra de Deus para a tua vida, e você não vai voltar passando fome. Aqui você tem palavra, aqui você tem profecia, aqui você tem oráculo, e se você crê, só se você crê, dá um glória e aplaude aí. Nós vamos começar a aumentar o nível agora. Vamos começar a aumentar o nível deste lugar e vamos entrar numa outra atmosfera. O profeta vê o altar de Deus. Ele vê o serafim que voa na sua direção. Ele vê o serafim que tira uma brasa do altar. E tirando a brasa do altar, o profeta que apontava o dedo, que falava da justiça e da ira de Deus, que falava dos pecadores, o profeta, de repente, quando vê a glória de Deus, ele grita: ai! É o 11º ai, do capítulo 1 ao capítulo 6. Ele agora não grita para o povo de Israel, mas ele grita para si mesmo, dizendo: ai! Ai de mim, que tem os lábios impuros, ai de mim, que habito com um povo impuro. Ele cai de joelhos, as lágrimas estão nos seus olhos. A experiência dele é no altar de ouro, no altar dos incensos, um altar que está próximo da Arca da Aliança, onde ficava o Santo dos Santos. Ele tem a experiência no lugar chamado Santo. Mas Deus leva ele, e ele passa pelo santo, ele passa pelo Santo dos Santos, e Deus leva ele para a experiência sobrenatural, e Deus leva ele para o céu, e leva para ele para o lugar chamado Santo dos Santos dos Santos, do Deus 3 vezes santos, do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito Santo. Isaías tem uma revelação já prévia da Santíssima Trindade, do mistério, da profundidade. E
quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você vê que as suas vestes são sujas, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, a gente vai vendo as nossas misérias, a gente vai vendo o nosso pecado. O profeta Isaías experimenta uma brasa de fogo sobre a boca, porque ele vai ser um profeta que vai fazer a diferença. A brasa vem sobre a tua boca, porque agora vem purificar os seus lábios, porque vai ensinar ele a ser um profeta não somente da justiça, mas também da misericórdia. Não só um profeta que fala da ira, da justiça de Deus, mas um profeta que fala também da misericórdia. Não é dois extremos, não é só justiça, não é só misericórdia. É como os gregos diziam, a virtude está no meio. Então está no equilíbrio, está entre a justiça e a misericórdia. É isso que Deus está levando ele. Você precisa ter mais misericórdia, as suas palavras precisam ter misericórdia. Precisa ter o sabor da justiça, mas precisa ter o sabor da misericórdia. O profeta tem uma experiência com o altar. Vários profetas tiveram experiência com o altar. Foi revelado o altar. Abraão, quando Deus apareceu para ele, lá em Gênesis capítulo 12, ele edifica um altar aonde Deus apareceu. Deus vai falando e os profetas vão edificando o altar. E quando o altar é edificado e o povo profana o altar, Deus levanta o profeta para reparar o altar. Foi o que aconteceu com o profeta Elias, lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Elias reparou o altar. Santo Antônio de Pádua vai falar que Elias reparou o altar da fé, porque havia uma apostasia tomada naquele lugar. O profeta Amós, no capítulo 9, ele viu o altar, um anjo de Deus que saía do altar, estava à beira do altar. O profeta Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 47, ele vê o templo do Deus vivo e saiu uma água do trono de Deus, e essa água passava junto ao altar sul. Ele tem uma visão também do altar, homens que experimentaram a unção do altar, a autoridade do altar. O Ricardo falava sobre o altar. Se esconde no altar, vai para o altar. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Missa e nós vamos para o altar. Todos nós peregrinamos para o altar. O profeta começa a ser mais misericordioso. Ele começa, e quando vem a misericórdia, no capítulo 6 ele tem a sua experiência. No capítulo 7 a misericórdia vem, é o oráculo. Isaías capítulo 7 versículo 14 diz que ele tem uma visão, ele tem uma revelação, um sinal profético. E o sinal profético diz assim: e uma virgem conceberá e dará à luz a um menino que se chamará Emanuel. No capítulo 9, o profeta Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Ele vai profetizando. No capítulo 52, no versículo 7, diz que como são belos pés do mensageiro. No capítulo 19, ele fala sobre a vinda gloriosa de Jesus Cristo, que vem cavalgando. Em Isaías 53, ele fala sobre a sua paixão. Isaías 61, ele fala do rolo que será lido pelo Messias. Jesus Cristo lê Isaías capítulo 61, quando ele começa o seu ministério. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, ele é o profeta do oráculo, ele é o profeta da profecia, ele é um homem enviado. Quando ele teve a experiência com o altar, Deus falou para ele: a quem enviarei? A quem enviarei eu? E o profeta, mesmo na sua miséria, ele falou: envia-me, Senhor, envia-me.
Deus bota uma brasa de fogo sobre a sua boca, Deus dilata os seus ouvidos para a sensibilidade de escutar a mensagem de Deus. O profeta Isaías é o profeta quando veio todos os reinos sendo destruídos, quando chegou o reino da Síria, que faltava uma única cidade para ser conquistada em Israel. A única cidade que não foi conquistada foi Jerusalém. Não foi pelo seu rei, não foi pelo seu povo, não, porque ele era um povo pecador, mas foi pelo seu profeta. Porque quando Isaías estendeu a mão, que ele intercedeu sobre Jerusalém, o rei não conseguiu invadir, e veio São Miguel Arcanjo e passou ao fio da espada 185.000 ali que tombaram na espada de São Miguel Arcanjo. Ali o exército de Sanaqueribe caiu por terra, porque havia um profeta que estava intercedendo sobre a cidade de Jerusalém. O profeta Isaías profetizou 3 anos nu, porque só um homem que tem uma experiência com Deus pode profetizar nu. E ele andava nu e descalço e gritava: vai cair Jerusalém, mas vai cair no tempo de Deus, vai cair na hora de Deus. Enquanto Deus não falar, enquanto Deus não executar, não vai cair. Então ele sustenta pela sua coragem, pela sua profecia. Jerusalém não cai, mas ele profetizou a queda. Vai cair na hora que cumprir a palavra do profeta, vai cair no momento que o profeta falar. Mas de tudo isso que nós falamos do profeta, o que me chama mais atenção no profeta Isaías é os detalhes e as cores, é a pintura realista de Isaías 53, quando ele fala do homem das dores, quando ele fala que pelas suas chagas nós fomos curados, como ovelha muda conduzida ao matadouro, ele não abriu a boca. Nós ouvimos falar do altar, mas agora o profeta Isaías fala do sacrifício. É 750 anos antes de Cristo. São quase, agora nós estamos falando do profeta Isaías, quase 3.000 anos. É um homem que tem uma visão além do alcance, é um homem que tem uma visão profética, e ele vê a paixão, ele vê a Passio Domini, ele vê o Messias. Havia um debate entre os judeus, alguns diziam que essa passagem de Isaías 53 era o povo de Israel, mas havia judeus antes de Cristo que falava que essa passagem fala do Messias, porque fala de um único homem, de um servo sofredor, e não era o povo, mas era um único homem, era o Messias que iria vir e pagaria um alto preço. O profeta é preciso, ele é objetivo, ele sabe aonde ele está indo, ele sabe o que Deus está revelando. Deus não revelou apenas os serafins para ele, Deus não revelou apenas o altar de fogo, mas Deus revelou também o Cordeiro de Deus, o sacrifício, a expiação pelos nossos pecados, o pecado que caberia a nós, a humanidade. Ele levou sobre si os nossos pecados. Marcos agora está citando agora em Marcos capítulo 15, no versículo 28, o detalhe: ele foi colocado entre os malfeitores, no meio, porque a cruz é a centralidade, está no meio. O profeta vê o detalhe do Calvário, ele está no meio. Ele vai narrando com propriedade a Passio Domini, a paixão de Jesus Cristo. Quinta-feira Santa ele começa a celebrar. Na celebração ele começa a ver que ele vai ser traído. Ele começa a dizer, Pedro fala que vai até o fim, mas ele começa a dizer: Pedro, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Ele vai para o Horto das Oliveiras. A Sagrada Escritura diz, lá em Lucas capítulo 22,
no versículo 39 seguintes, que ele foi para o Horto das Oliveiras porque era um lugar que ele acostumava ir. Ele acostumava ir para o Horto das Oliveiras, ele queria sentir o cheiro da terra. Como o Ricardo colocou aqui, o cheiro da terra prometida. Então ele quer sentir o cheiro do horto, ele quer sentir, ele tem costume de ir no Horto das Oliveiras. A Sagrada Escritura diz que ele ia para o Horto das Oliveiras, constantemente ele estava naquele lugar, e ele rezava, e ele almejava que as profecias se concretizassem. Ele lia nos seus palácios da memória. Quando ele leu os textos de Isaías 53, então ele ia para o Horto das Oliveiras, e de repente saltava aquela profecia do profeta Isaías sobre a sua mente, e ele ia desejando, ele ia vendo as profecias do Antigo Testamento, das 400 profecias que se cumpriram em Jesus Cristo, ele ia almejando no Horto das Oliveiras. A Sagrada Escritura diz que de repente ele começou a suar sangue. Lucas, que era médico, é o único a relatar isso nos seus evangelhos. E de repente ele começa a suar sangue. Os seus apóstolos não aguentam. Os 3 apóstolos que eram mais fortes, os 3 apóstolos que foram preparados, Pedro, Tiago e João, eles caem num sono profundo. Como às vezes a gente prega, tem pessoa que fica dormindo, ou quando começa a rezar o texto, ou fazer uma oração, dá um cansaço, um sono. Os apóstolos sentiram isso de uma forma maior. Eles não aguentaram, caíram num sono profundo. A pressão do inferno, os demônios que estavam, Ana Catarina Emerick diz que as hierarquias do inferno estavam naquele lugar. Os demônios estavam cercando aquele horto. Então Jesus Cristo, de repente, ele está à distância de um tiro de pedra, e de repente ele começa a orar. Quando ele começa a orar, ele começa a reparar o altar, como o profeta reparou o altar, o profeta Elias. Ele começa agora a reparar o altar de Adão que pecou, de Eva que pecaram. Ele começa a reparar o altar da humanidade do passado que pecou, da humanidade do presente que pecou, da humanidade do futuro que irá pecar. Ele começa a reparar o altar, e ele vai orando a Deus. E quando ele vai orando ao Pai, ele vai sentindo. Aquela noite era uma noite de lua cheia, porque era a festa da Páscoa. Então era na lua cheia que se celebrava a Páscoa. Então de repente ele começa a suar frio. Suar sangue é uma doença que vem por uma pessoa que sofre de medo, de pânico, que vem sobre ela. É uma doença terrível que vai abrindo os seus poros, e ele começa a suar sangue. O corpo dele ficou encharcado de sangue, ficou preto, de tanto sangue que escorreu sobre o seu corpo. Santo Afonso de Ligório diz que encharcou o seu manto, e depois gotejava na terra, uma gota após a outra. Diz que a pressão foi tão grande no Horto das Oliveiras, oliveiras que representam o lugar da prensa, aonde Jesus Cristo é prensado. E vai falar Santo Afonso de Ligório que a prensa naquela noite foi os nossos pecados, que prensou Jesus Cristo, empurrando ele no mundo espiritual, pressionando ele a dor, o sofrimento, o calvário, a negação, a traição dos seus discípulos, o nosso pecado, o meu, o seu. Então ele foi sendo esmagado. Diz o Evangelho de Marcos que ele não tinha coragem de olhar para cima, porque tal era o pecado da humanidade que estava sobre ele. Ele não tinha forças para olhar para cima. Então ele está pressionado, ele não tem força, porque ele carrega o pecado da humanidade. E assim como a humanidade não tinha mais coragem de olhar para Deus, mas se escondia, Jesus Cristo está sentindo o peso do nosso pecado. Então ele está agora
oprimido, pressionado. Então vem agora um dos seus discípulos que andava com ele, que orou, que expulsou demônio, que curava as pessoas, que viu os milagres. Ele vem agora para trair com um beijo. É um amigo. Judas vem à frente com um exército de 600 homens. Judas sabe que ele é inofensivo, que ele não tem coragem de fazer mal nenhum. Por isso Judas vem na testa, na falange do exército. A arma de Judas é o beijo da traição, o beijo da morte. Ele vem agora não mais como ovelha, ele agora mostra quem ele é, um lobo feroz. Judas, o seu beijo é como dardos inflamados, vai falar São Leão Magno, que trai o seu mestre. Jesus Cristo é pego, levam Jesus Cristo. Aquela noite, 12 horas que Jesus Cristo passou na sua paixão, meia-noite no Horto das Oliveiras, ali até meio-dia, aonde ele é crucificado. Então essas 12 horas que ele vai sentindo o peso da maldição que vai pesando sobre ele, o peso do nosso pecado, ele se fez maldito para que tu fosses bem-aventurado. Ele se fez cordeiro para que tu fosses salvo. Ele te fez cordeiro para que os grilhões que te acorrentavam não tivessem mais poder sobre a tua vida. Ele te libertou do poder do cativeiro do diabo. Ele enfrentou todas as coisas por você. Ele deu a última gota de sangue por você. Tudo que ele tinha, ele deu. Ele deu a sua vida, ele deu a sua carne, ele deu o seu sangue, para que você pudesse saber que você é um filho amado de Deus. Daquela noite, de meia-noite até 6 horas da manhã, Jesus Cristo passa por 6 julgamentos. Ele passa pelo julgamento de Anás, ele passa pelo julgamento de Caifás, ele passa pelo julgamento do Sinédrio, ele passa pelo julgamento de Pilatos. Pilatos joga para Herodes, Herodes volta para Pilatos. São 6 julgamentos de meia-noite até 6 horas da manhã. Jesus Cristo vai sendo jogado como uma bola de ping-pong para um lado, para o outro. Ele vai carregando correntes, vão chicoteando ele, vão batendo nele. Fala que Jesus Cristo vai tomando socos na cara. Vai falar Santa Brígida que Jesus Cristo tomou 5.480 socos no seu rosto. Ele vai apanhando a todo momento. O que ele fala, se ele fica calado, o seu olhar, tudo incomodava, tudo era motivo para bater, para espancar. Levam ele para o flagelo. Quando levam ele para o flagelo, o povo dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos tenta amenizar, leva ele para o flagelo. O flagelo é terrível. Jesus Cristo recebe a dupla punição. Um ladrão geralmente recebia uma só. Ou ele era flagelado com vara, ou ele era flagelado com chicotes. Jesus Cristo é flagelado com vara, Jesus Cristo é flagelado com chicote. O chicote tem um cabo de madeira curto e são 3 correias ali de couro. Nas suas pontas são bolas de ferro e ossos de cordeiro. Então, quando começa a flagelar Jesus Cristo, vai flagelando. No primeiro flagelo de vara, tinha muitos homens que não aguentavam, caíam desmaiados no flagelo de vara. Então, depois dele ter apanhado com varas, prepara ele para apanhar com flagelo. Os romanos vão olhando cada flagelo que tinha. Os soldados têm 1,75 m, mais ou menos 45 a 47 dos seus braços de bíceps, pesando de 80 a 100 quilos, cada brutamonte, cada algoz. Eles vão bebendo vinho para ficar embriagado, abre porta mais ainda para os demônios, e os demônios possuem aqueles homens de uma maneira extraordinária.
Eles começam ali a flagelar com o chicote, e cada vez que vai chicoteando, depois de Jesus Cristo ter suado sangue no Horto das Oliveiras, de ter tomado tanto murro, eles começam agora a flagelar Jesus Cristo, e vão flagelando Jesus Cristo, e quando o flagelo pega, arranca a pele, arranca parte da gordura, e vai flagelando, e cada vez que repete o flagelo, quando não tem mais a pele, quando não tem mais a gordura, vai arrancando pedaço da carne, vai arrancando, vai pegando em nervos, vai pegando em veias, vai falar o perito, um médico que analisou o sudário de Turim, vai falar que as marcas foi tão profundas que alcançaram os órgãos vitais de Jesus Cristo, o baço e o fígado. Então Jesus Cristo vai apanhando. O filme do Mel Gibson mostra as costelas de Jesus Cristo aparecendo. Ele vai sendo ali uma carne viva, ele vai vivendo Isaías 53, aquilo que o profeta falou, o homem das dores. Jesus Cristo vai sendo flagelado, o flagelo vai acontecendo. Na lei judaica se flagelava para não dar 40 açoites, dava menos um, então dava 39. Mas o flagelo não foi pela lei judaica, mas foi pela lei romana. Fala que ele recebeu 120 chicotadas. Ele recebeu ali 120 chicotadas. As suas costas ficaram talhadas, a sua frente ficaram talhadas. Era uma carne viva. O chicote vinha, pegou no seu rosto, pegou no seu corpo, nas partes da frente, pegou nas suas nádegas, pegou na sua coxa, foi pegando sobre todo o seu corpo, sobre a sua panturrilha, foi pegando sobre o seu abdômen. As dores eram terríveis. Ele ia suando frio, e ele ia sentindo um calafrio nas suas costas, cada vez que flagelavam Jesus Cristo, cada vez que chicoteava Jesus Cristo falava: são pelos homens, é pela humanidade, é por aqueles meus filhos que estão vivendo um período da pandemia, pós-pandemia em 2021, é por eles que estão no Retornai-vos. Pode chicotear, porque eu vou pagar o preço, pode bater, porque eu vou pagar o preço, porque cada sangue que cai no chão é o sangue da redenção, é o sangue da cura, é o sangue da restauração, é o sangue da vitória, é o sangue daqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro, são sobreviventes da grande tribulação, diz o Apocalipse. É você que está neste dia de hoje, neste lugar, é você. Foi por você, ele morreu por você, ele deu a vida por você. Não param aí, levam Jesus Cristo, tiram do pretório, tira do massacre, da flagelação. O chão fica ensanguentado, uma poça de sangue. Ele já está arrebentado. Muitos homens morriam após a flagelação. Jesus Cristo é um homem mais ou menos de 1,82 m, de um porte físico robusto. Ele aguenta muita coisa. Ele está vivo ainda. Mas não para por aí. Os soldados romanos levam ele para um canto, pegam uma coroa. Vai falar São Gregório de Tours, que coloca a coroa sobre a cabeça dele, que era um capacete com 70 cravos de espinho. Fala que era de junco marítimo, eram cravos tão duros como um prego. Vai sobre a cabeça dele tem vários vasos. Os estudiosos, os médicos vão falar que a cabeça é sensível. Médicos relatam que uma pessoa com um pequeno corte sobre a cabeça sangrou até morrer. Diz que a cabeça dele ficou uma carne viva, um flagelo vivo. 70 cravos de espinhos sobre a sua cabeça, sobre o seu couro cabeludo. As dores, o choque era tão grande que muitas vezes desmaiava de tanta dor. Vão falar os médicos que um ser humano normal desmaiaria de tanta dor. Ele com certeza passou por esses fenômenos, por essa história.
Coloca essa coroa de espinhos na sua cabeça. O pecado de Adão, de Eva, de toda a humanidade, os cravos são encravados na cabeça de Cristo. Ele não recebe uma coroa de prata, ele não recebe uma coroa de ouro, ele recebe uma coroa de espinho. O soldado romano pega a sua veste, que ele usava, vermelha, escarlante, representando um homem da morte, um homem que está disposto de morrer pelo Império Romano, um homem que tem o poder de sangrar pelo Império. Ele arranca as suas vestes e ele coloca sobre Jesus Cristo e começa a zombar de Jesus Cristo. Os soldados ali pegam a madeira e começam a bater sobre a cabeça de Jesus Cristo. Os cravos vão entrando, vão doendo, o sangue vai escorrendo sobre todo o seu rosto. O seu rosto está inchado, são muitos murros, muitos cuspes, muitas blasfêmias. Ele vai sofrendo, ele vai padecendo, mas ele vai dizendo: sim, Senhor, eu quero pagar esse preço, Pai. Eu quero dar a vida por aqueles que estão no retornai-vos. Eu quero mostrar para eles que o sofrimento que eles passaram, que eles estão passando, não é nada comparado ao meu sofrimento. Quando nós olhamos para Jesus Cristo crucificado, nós recuperamos o nosso fôlego, nós recuperamos a nossa força, nós recuperamos a nossa unção. Jesus Cristo é arrastado, colocam ele diante de Barrabás. Barrabás era o pior criminoso, ia ser condenado naquele ano. O povo grita: libera Barrabás e crucifica Jesus Cristo. A multidão começa a gritar, instigada por judeus que estão tomados pelo inimigo, pelo pecado, pela cegueira, e começam a gritar: crucificam, crucificam, crucificam. O cordeiro não abre a boca. Ele olha para Barrabás, dizendo: é por ti também, Barrabás, que eu morro. No filme do Mel Gibson, Barrabás era uma pessoa que não seguia Deus, era uma pessoa que não caminhava com Deus. Ele fala que naquele momento que ele olhou para Jesus Cristo no filme, que Jesus Cristo olhou para ele, ele se converteu. Ele falou que não era o olhar de Jesus Cristo, mas que não era o olhar apenas do James Cavill, mas era o olhar de Jesus Cristo. E ele escreveu um livro, de Barrabás a Jesus Cristo, o olhar que cura. Aquele homem se converteu em um filme, porque a paixão de Jesus Cristo continua a converter almas. Ele é condenado a carregar uma cruz. A cruz, a sua parte vertical, que era enterrada, encravada no alto do Calvário, ela pesa 80 quilos. A parte que é o patíbulo pesa 50. Então se colocava sobre o condenado o patíbulo, sobre os seus ombros, amarrava com uma corda, e ele tinha que ir carregando aquela cruz. E aí ele vai carregando o patíbulo, ele vai carregando o madeiro, ele vai andando 600 metros, ali subindo a Jerusalém. Havia cruzes, é um solo acidentado, muitas vezes ele tropeça. A Sagrada Escritura narra 3 quedas, mas foram muito mais. Quando ele cai, ele não tem como apoiar o seu braço, então ele cai direto, batendo os peitos, a caixa de peito no chão. Ele bate arrebentando os seus lábios. Ele já está uma carne viva, ele está muito fraco, ele perdeu muito líquido, ele está com fome, não comeu a noite inteira. O dia agora já é um horário já próximo do meio-dia. Ele perdeu muito sangue. Tem pessoas que morrem quando perdem sangue, ficam fracas, desmaiam. Jesus Cristo está cambaleando, mas ele acha as forças no coração do Pai. Ele acha forças para ele prosseguir. Ele acha forças porque ele só tem um olhar na profecia de Isaías 53. Ele sabe que ele tem uma missão, ele sabe para que ele veio.
Ele preparou psicologicamente. No seu nascimento, quando ele nasce na manjedoura, então a manjedoura, ela é áspera. Aquela criança, ao nascer, ela já sente o incômodo da terra. A criança é enrolada num pano apertado. Ele já sente como que no futuro aquela criancinha já sente que ela vai padecer, que ela vai pagar um preço, um alto preço. Quando ele trabalhava na carpintaria, ele trabalhava com madeira, ele trabalhava com pregos, ele trabalhava com martelo. Ele sabia que aquele material que ele trabalhava seria o mesmo material que ele ia morrer, que ele ia pagar um preço. Jesus Cristo se prepara a todo momento, é o grande momento. Ele não corre. Ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele sabe que ele tem uma vocação. O Pai o enviou, ele sabe que ele vai pagar um preço, mas a humanidade será salva. Eu quero falar para você, nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido tempos caóticos, nós temos visto os padres se suicidando, religiosos se suicidando, largando o hábito, largando a vida missionária, comunidades fechando, o povo abandonando a fé, o povo deixando a sua vocação, a sua missão. Nós estamos vendo pessoas que perderam famílias inteiras pela Covid, o pai, a mãe, os irmãos. Nós estamos vendo o caos que foi instaurado, milhares e milhares de pessoas que morreram. Na minha comunidade, 6 pessoas consagradas saíram da comunidade, mas eu quero falar para você, eu vim para esse tempo, eu vim para este momento, para chegar nesse momento aqui, pregar a palavra e pregar o que eu vivo. Eu vim para o tempo do anticristo, eu vim para os finais dos tempos, eu vim para ser homem de Deus, sustentado não pela minha força, sustentado não apenas pelo meu querer, mas pela graça de Deus, que foi buscar, não atrás das ovelhas malhadas, mas atrás de uma piqueira, de uma boca de fumo. Me tirou, me curou, me tirou da droga, me tirou do mundo, me tirou da criminalidade, me restaurou, me lavou no sangue do Cordeiro, para pregar para você e dizer que Ele te ama. Nesse dia, nesse dia, nesse dia, nesse dia, você é amado de Deus. A paixão de Jesus Cristo continua caminhando, 600 metros de profundo dor, mas não para por aí. Jesus Cristo é levado para o Calvário, lugar da caveira, o Gólgota. Preparam ele para ele ser crucificado. A madeira já recebeu uma broca para facilitar os cravos. Os cravos têm aproximadamente 12 centímetros. Jesus Cristo é colocado. A cruz era para Barrabás, não era para Jesus Cristo. A cruz era maior do que o porte de Jesus Cristo. A cruz tinha na sua vertical 2,40 metros, na sua horizontal 1,80 metros. Crucificam Jesus Cristo na sua mão, exatamente neste lugar. Essa parte faz parte da mão. Neste lugar passa um nervo chamado mediano. Esse nervo, ele tem uma ligação profunda com todo o corpo do ser humano e vai direto ao cérebro. Quando toca aqueles cravos que de repente dão uma martelada, Santo Afonso de Ligório diz que dá 28 marteladas no seu pulso. Um prego de 12 centímetros na sua ponta pontiaguda, meio quadrado. Na sua superfície em cima, como que uma medalha de prata. Então de repente ele é crucificado e vão batendo.
Jesus Cristo dá um grito de dor, ele geme, prega um lado, vai pregar o outro. A cruz é maior do que o esperado, porque era para Barrabás. Santa Brígida, que teve revelações da paixão de Cristo, disse que puxou o braço de Cristo. O braço dele deslocou para caber no lugar. Pregam, atinge de novo o nervo mediano. O mediano enrijece os seus dedos. É uma dor terrível. Como uma corda de um violino esticado que vai passando ali. O ferro, o contato com o ferro, são dores que te levam a um flagelo terrível. E vai passando por ele, vai atingindo o seu cérebro, ele vai suando frio. Dão 26 marteladas na mão, 36 no pé. A coroa de espinho erguem Jesus Cristo, colocam ele sente o peso da cruz. Ele está crucificado, a coroa de espinho, um capacete de espinho, não deixa ele encostar a cabeça. Ele não pode relaxar em nenhum momento. A cabeça dele fica inclinada. São 3 horas de tormento, meio-dia até 3 horas da tarde. Jesus Cristo não consegue ficar totalmente em pé. Ele fica com seus pés meia curvada. Ele está pregado no alto da cruz. Os seus pulmões estão prensando ele. Ele sente na sua musculatura a rigidez, que vai deixando os seus músculos rígidos, que vai deixando o seu abdômen rígido, vai trazendo cãibras para todo o seu corpo. Quando uma pessoa sente cãibra, a cãibra muitas vezes mata a pessoa que está no mar, nas águas, nos rios, porque não consegue de tanta dor nem nadar. Ele sente cãibra no seu corpo todo, ele é um homem das dores. Então de repente, em todo aquele calvário, ele está nu, pelado. Arrancaram as vestes de Jesus. Antes de crucificar ele está com uma veste. O sangue que secou, coagulou. A pele grudou sobre o seu corpo, que já era uma carne viva. Você sabe quando as gases grudam no couro da pessoa, quando tira, é uma dor enorme. Então toda a veste está grudada no corpo de Jesus. Então arrancam de uma vez, é uma dor terrível. Ele vai sofrendo o calvário, ele vai padecendo, ele vai morrendo por mim, ele vai morrendo por você, ele vai morrendo pelo pecado do passado, do presente e do futuro. Ele tem uma missão, ele está no alto da cruz. Então de repente ele grita: Pai, Pai, por que me abandonastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Tenho sede. Tenho sede de almas. Tenho sede de vidas. Ele dá um grito forte. Ele rende o espírito. O soldado vem com uma lança, perfura o coração de Jesus Cristo como o golpe da misericórdia. O coração dele está cheio de água e sangue, inchou. Quando de repente dar o golpe, jorra sangue e água. O sangue e a água da misericórdia. Eu estou vendo no alto da cruz sangue, altar e cordeiro. No alto da cruz eu estou vendo sangue, altar e cordeiro. O altar é o lenho da cruz.
O sangue é o do Cristo. O Cordeiro é Jesus Cristo, de Isaías 53. Ele deu a vida por você. Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem uma missão para você. Há 20 anos atrás Deus me buscou. Eu tive uma experiência com Deus. Fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Os meus sofrimentos naquele momento foram estancados. Mas um dia, quando eu morava com minha mãe, com meu pai, eu tive uma visão. E a visão que eu tive foi eu sendo crucificado. Jesus Cristo saía da cruz e eu entrava na cruz. A minha vida dentro da igreja foi uma vida de calvário, de sofrimento. E continua até sendo até hoje. Mas eu quero beber cada gota desse cálice. Eu quero falar como São Paulo falou, que faltou as tribulações de Cristo completo na minha carne. Eu quero beber cada gota desse cálice. Eu quero colocar a minha vida em sacrifício. No meu corpo hoje eu tenho problema na cervical, na lombar. Eu tenho artrose por penitências, por provações que eu passei. Para me estar pregando aqui eu sinto dores, eu sinto flagelos. Eu tenho muitas dores. Eu padeço muitas vezes, muitos no silêncio da minha casa, na capela, na missa, em muitas realidades, perseguições de cristãos, perseguição de padre, perseguição de bispo, perseguição de todos os lados, mas eu quero beber cada gota do sangue que o Senhor derramou por mim. Eu quero derramar o meu sangue. Quando eu chegar no céu, eu não quero chegar com vestes brancas, eu quero chegar com uma armadura, e uma armadura toda perfurada pelas lanças, pela espada, pela cruz. Eu quero chegar com um elmo ali passado, ali como uma espada que passou perto dos seus olhos. Eu quero chegar com vestes rasgadas, eu quero chegar com marcas da guerra. Eu quero me dobrar diante dele, diante do rei que Isaías viu, e eu quero falar: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui o teu filho, Senhor. Eu quero apresentar, quando eu chegar lá, eu quero apresentar a tua alma no altar de Deus. Eu quero falar: aquele dia no retornai-vos. Eu preguei aquilo que tu querias, Senhor. Eu levei o teu povo ao mistério da paixão de Jesus Cristo. E eu quero hoje que se levante homens que desejam beber do cálice, mulheres que desejam beber do cálice. Fica de pé. Eu queria que trouxesse essa cruz aqui para o meio. Se puder. Nós não temos muito tempo. Para Deus não precisa de tempo. Precisa de disposição. Precisa de assumir a sua vocação. Eu assumi a minha.